Bom, caso você só se interesse pela gameplay, não pelo que eu vou falar pelo resto do vídeo, pule para esse tempo que está aparecendo aí na tela. Se você quiser ouvir o que é que as milhares de coisas que eu vou falar, então pode continuar. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja. Eu demorei muito, né, para voltar para gravar vídeo. Mas é porque eu tava meio enjoado também de gravar vídeo, né? De postar, no caso, né? De editar. Ainda mais que meu celular antigo, que tinha meu editor de vídeo, quebrou, eu não consegui achar nem mais um editor bom. E também porque eu tava fazendo meu próprio jogo, né? Quer dizer, ainda tô fazendo, ele ainda tá em desenvolvimento. Mas eu vim postar esse vídeo por causa de um desafio que julgaram pra mim que era impossível. Mas eu fui lá e ganhei. Mas esse vídeo não vai ser só pra falar do jogo, uma análise do jogo, não. Esse vídeo vai ser para eu lhe ensinar também como você pode ganhar esse desafio. Que o desafio em questão é a noite 5 do Graveyard Shift at Freddy sem deixar o Fred se mover, com o Fred na câmera 1. Enfim, né? Bora logo para as explicações. Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante eu falar é o que me motivou a ganhar esse desafio. O que eu fiz um post na aba comunidade há uns meses atrás dizendo: vocês querem que eu ganhe só desafios difíceis ou vocês querem que eu ganhe uns desafios pequenos? Aí, eu baixei um monte de fangame que não era lá nada demais, né? Que tinha desafios de boas. E uma delas foi o Graveyard Shift at Freddy, porque eu tava pretendendo trazer o Grave Danger Mode ou a noite 5 do Grave Danger Mode e trazer pro canal. Só que eu achei muito fácil, eu achei que não valeria a pena. Fácil assim, né? Fácil pros padrões do meu canal. Mas eu tive uma ideia e eu compartilhei essa ideia com o meu amigo que é programador, que tá fazendo o jogo comigo, o Kaizoman. Eu perguntei a ele assim: cara, será que é possível ganhar a noite 5 com o Fred na câmera 1? Aí ele só falou: não, vá lá, tenta, pode tentar. Aí eu falei, então acho que é possível, né? Ele disse pra eu tentar, então deve ser possível. Só que nas minhas poucas tentativas, pareceu que era impossível mesmo. Aí eu fui lá e falei pra ele, mano, acho que é impossível ganhar. Aí ele falou, se eu não me engano, ele falou, eu já sabia. Aí eu fiquei tipo, pô, velho, como é que tu manda eu fazer um negócio que tu diz que é impossível, pô? Aí ele me explicou os motivos do porquê que ele acha impossível. Mas só que eu não vou falar esses motivos agora, porque eu vou falar no meio quando eu explicar a mecânica. E bom, foi basicamente isso que me motivou, né, a tentar esse desafio. Agora falando das mecânicas e como os animatronics desse jogo realmente funcionam. Começando pelo Bonnie. Bom, o Bonnie ele vai andando normalmente, né, pela sua sala. Porém, ele pode tentar entrar pelo seu escritório pela porta de trás ou pela porta da direita. Se ele tentar entrar por alguma das duas portas, use o alarme nele. Depois de você usar o alarme nele, ele vai para sua janela e quando ele chegar na sua janela, você fecha ela. Até você escutar os passos dele correndo. Ah, porém, porém, o Bonnie, ele só te ataca por uma porta por ciclo. Tipo, ele só pode tentar entrar em uma das portas por ciclo. Ele não pode tentar te atacar pelas duas portas no mesmo ciclo. Não, é só por uma de cada vez. Ou seja, se ele te atacou pela porta de trás e você usou o alarme, você não precisa nem observar se ele vai te atacar pela porta da direita, porque ele não vai. Outra coisa que eu posso falar do Bonnie, que isso vai te atrapalhar muito nesse desafio, que vai fazer ele depender muito de sorte, é que o Bonnie pode pular da câmera 3. 3? Da câmera 3. Da câmera 3 pra câmera 5. Eu não sei qual é a chance dele pular de câmera, mas ele tem essa possibilidade. E isso vai te lascar nesse desafio. Agora o Cupcake. O Cupcake, ele
Ele aparece pela última câmera, que é a câmera 7, que é a que fica atrás do seu escritório, na parte traseira do seu escritório. Ele vem lá pelo duto de ventilação. Quando ele tá chegando na sua sala, dá pra você escutar os barulhos do duto de ventilação. O primeiro é só pra indicar que ele tá lá dentro. O segundo barulho é pra indicar que ele saiu do duto e está na sua sala. Porém, tem o próximo movimento dele, que é o movimento agressivo, em que ele vai te atacar. E quando ele estiver no movimento agressivo, você usa o alarme pra impedir que ele te mate. Só que o problema é que ele não faz barulho quando vai pro movimento agressivo. Então você tem que escutar os dois barulhos dele. Quando ele fizer o segundo, você espera alguns segundos e vai lá checar ele. Na noite 5, ele demora mais ou menos 1 minuto e 10 segundos pra estar na forma agressiva. Eu digo mais ou menos, né? Porque nada é garantido. A Chica não tem muito o que explicar, né? Ela é a animatrônica mais fácil do jogo. Ela só vai ficar andando aleatoriamente pelo restaurante. Quando você vê uma animação dela correndo, quer dizer que ela vai pra sua janela. Aí vai ter uma animação dela tentando te pegar, mas não conseguindo. Quando tiver essa animação, você fecha a janela pra ela não te matar. Ela demora muito mais que o Bonnie pra sair. Acho que ela demora metade da carga da janela pra ir embora. E um detalhe, se ela fizer a animação de tentando te pegar pela janela lá e você ligar a luz logo em seguida, ela te mata na hora. Bom, eu não tenho muito o que falar da Chica, né? A Chica é inútil praticamente, ó. Ela só te ataca só se você vê a animação dela correndo. Então se você der muita sorte, ela nem te ataca na noite, ó. Agora o Barry. O Barry, ele te ataca a cada 1 minuto e 30 segundos. Vai ficar tocando lá a música dele. Vai ficar lá tocando uma música dele. Quando a música dele acabar, você tem que ir lá reiniciar a música pra o Barry ficar de boa. Ele é tipo a Puppet do jogo. Como eu disse, ele te ataca depois de 1 minuto e 30 segundos. Porém, é aquilo, você não vai se livrar dele logo de imediato. Você não vai resetar a música dele de imediato. Então, às vezes você tem que escutar, né? Escutar mesmo com o fone se a música dele acabou. Ou você decora, né, os tempos. Você faz o cálculo, tipo, se eu me livrei dele nos 1 minuto e 40, eu vou ter que reiniciar a música de 3 minutos e 10 segundos. Só você fazer um cálculozinho de boa, que aí dá tudo certo. O Slater, a cobra lá, o xerife cobra Slater, ele também é muito simples de entender. Ele aparece aleatoriamente quando você troca de câmera, e se ele estiver na câmera, você tem que fechar a câmera até ele ir embora. Porém, você não precisa ver ele na câmera pra, tipo, saber que ele tá lá. Não, ele faz um barulho. Não sei nem explicar como é esse barulho. Não é um barulho mais ou menos de chocalho, de cobra, mais ou menos uma coisa assim, né? A única câmera que o Slater não aparece é a câmera 7, que é a câmera do Cupcake. Agora a estrela desse vídeo, né? O Fred. Bom, tecnicamente a mecânica do Fred é você ter que ficar olhando pra ele não se mover. Assim como o próprio tutorial do jogo diz, né? Antes da noite começar. Porém, o Fred não funciona que nem o Coston do Chuck E. Cheese. Que tipo, ele tem um tempo lá dentro da programação do jogo. Quando você olha pra ele, esse tempo vai aumentando, vai ganhando mais segundos, e quando você para de olhar, esse tempo vai acabando. Aí quando o tempo acabar, ele se move para a próxima câmera. Não, o Fred não funciona desse jeito. E é isso que torna esse desafio impossível, né, como me falaram. A mecânica real do Fred é que ele se move, né, no momento que ele acorda, né, que é lá para as 1h30 da noite, 1h30 segundos. Você tem que estar olhando para ele por certos tempos na programação dele. Quando ele começa a noite, você tem que olhar para ele a cada todo... Como é que eu posso explicar?
a cada X 30 segundos. Ou seja, você tem que olhar para ele a cada nos 1 minuto e 30 segundos, 2 minutos e 30 segundos, 3 minutos e 30 segundos, 4 minutos e 30 segundos, etc, etc. Nesses tempos, o Fred vai checar, né, se você está olhando para ele. Se você estiver, ele vai continuar lá parado. Se você não estiver, ele vai avançar para a próxima câmera. Porém, o que meu amigo falou é que a IA do Fred vai aumentando a cada hora que se passa no jogo. Ou seja, vai surgindo novos tempos e vai aumentando mais ainda a chance do Fred se mover. Eu não tenho certeza, né, de quais são esses tempos, mas eu sei de alguns, né? Eu não sei se eu vou botar aí na tela, né, na edição, mas eu sei de alguns. E é isso que torna esse desafio tão difícil, né? Depender da sorte. Depender da sorte. De tudo ocorrer certinho, corretinho. Do jeito que você quer para poder ganhar esse desafio. Aí, foi isso que meu amigo lá, o Kaizoman, falou, né, pra mim. E não, o Fred funciona desse jeito, pá, né? Que a nossa fangame é baseada no Graveyard Shift at Freddy, né? Ele mexeu nos códigos do jogo e ele viu lá. Aí, depois dele ter me explicado tudo isso, eu fui lá e continuei o desafio. Só que eu tava observando o Fred nos horários que ele tinha falado, né? Eu não tava observando nos horários extra, quando a IA dele aumenta. Aí eu fui progredindo de pouquinho em pouquinho, né? O Fred foi ficando cada vez mais na câmera 1. Aí eu vou explicar agora pra vocês a estratégia que eu usei, né? As estratégias, no caso, né? Que eu usei pra poder ganhar a noite. Então, o começo da noite vai ser o seguinte. Comece a noite seguindo o Bonnie normalmente pelas câmeras, né? Até porque nessa hora o começo do desafio nem começou de verdade. Você vê se o Bonnie passou pela câmera 4, porque se o Bonnie passou pela câmera 4 vai ser muito bom para você no futuro. Se ele não passou, tem chance ainda de as coisas darem certos no futuro, porém é mais chance das coisas dar errado se ele pular a câmera 4. Se você quiser, você pode fazer que nem eu no final das gravações, que se o Bonnie não passasse pela câmera 4, eu já resetava o desafio e tentava de novo, até ele passar. Depois de você ver se o Bonnie passou ou não pela câmera 4, você vai lá, né, se livra dele, ali com um alarme, né, se for necessário. Agora que vem a questão. Então, você vai ter que se livrar do Cupcake nos 1 minuto e 27. Você tem que fazer isso para atrasar o Cupcake o máximo possível. Então, e você também vai ter que atrasar o Bonnie. Você vai ficar lá chegando na sua janela. Quando o Bonnie chegar nessa janela, né, ficar colado nela, você espera mais ou menos uns 2 segundos, 1 segundo e meio, para você fechar a janela. Mas toma cuidado para não esperar tempo demais, né, pro Bonnie não te matar. Depois que você se livrar do Cupcake nos 1 minuto e 27, né, você tem que passar para a câmera do Fred antes dos 1 minuto e 30 segundos. Porque tem eu não sei se é um bug, né, ou algum erro de programação, sei lá. Mas se você não estiver na câmera do Fred na hora que ele acordar, né, que é os 1 minuto e 30, tem chance do Fred já iniciar na câmera 2. Isso aconteceu um monte de vezes comigo, né? E outro detalhe também, ó. Caso você... É que a música do Barry também vai acabar nos 1 minuto e 30. Porém, se você olhou para a câmera do Fred nos 1 minuto e 30 e você passou para a próxima câmera ainda estando nos 1 minuto e 30, o Fred ainda se move junto com você. Eu não sei se eu vou achar um trecho... Não sei se eu vou achar um trecho, né, mostrando isso. Eu lembro que isso aconteceu, só que eu acho que eu excluí a gravação, né? Na real, eu consegui achar uma forma de provar esse negócio que eu falei, né? Eu tava, né, pesquisando alguns remixes, né, da música da Noite 5 do Graveyard. Aí eu achei uma versão que era o cara cantando, né? Era uma lyric. E nessa música tem uma gameplay de fundo. E na gameplay de fundo acontece o que eu falei.
do Fred acordar nas 1h30 e o cara passou para a próxima câmera e o Fred andou junto com ele. So enjoy the show as much as we have been loving. Então, o recomendável é você passar para a próxima câmera uns 1 ou 2 segundos depois, né, do tempo do Fred. Isso não acontece só nos 1 minuto e 30, não. Acontece nos outros também. Viu? Então, você espera pelo menos 1 segundo, 2 segundos para você trocar de câmera. Depois do Fred acordar, né, você estando na câmera dele para evitar que ele se mova, vai lá trocar a música do Barry. Toma cuidado com o Slither, né? Caso você preste atenção no áudio dele e tudinho. Lá trocou a música do Barry e volta para a câmera do Fred. E agora vem a primeira parte que depende de muita sorte. Você vai ter que estar na câmera do Fred até os 2 minutos e 32 segundos. E esse é o maior problema, porque você vai ter que rezar pro Bonnie ou ser lento demais, ou se ele for rápido demais, torça pra ele ignorar a primeira porta. Esse foi um dos momentos que eu mais morri tentando esse desafio. Por isso que você tem que torcer pro Bonnie no início, né? Passar pela câmera 4 e atrasar ele um pouquinho quando ele chega na sua janela. Pra deixar ele o mais lento possível pra você ter tempo de ir lá e tocar o alarme pra ele. Depois que chegar o tempo, né, vá lá checar se o Bonnie deu tudo certinho, né? Se você encontrar o Bonnie tentando entrar por uma das portas, né, usa o alarme, obviamente. Vai pra câmera do Cupcake, se livra do Cupcake e volta pra câmera do Fred. Aí você espera o Bonnie chegar, né, na sua janela, se livra dele de imediato. E vai lá trocar a música do Barry, né? Porque nesse tempo a música do Barry já deve ter acabado. Ou deve estar perto de acabar. Depois de se livrar do Barry, volte para a câmera do Fred. Reze para que o Bonnie ou seja lento demais ou ignore a primeira porta, caso ele seja rápido. Você vai trocar de câmera nos 3 minutos e 51, mais ou menos. Troque de câmera, vá lá checar o Bonnie. Use o alarme se for necessário, volta e se livra do Cupcake. Depois volta para a câmera do Fred. Aí quando ele aparecer na janela, o Bonnie, de novo, né? Fecha a janela de imediato. Depois você volta para a câmera do Fred. Você só vai trocar de câmera nos 4 minutos e 51. De novo, reze para que o Bonnie seja lento ou se ele for rápido. Ou se ele for rápido, reze para que ele ignore a primeira porta, tá, e vá para a segunda. Aí, depois dos 4 minutos e 51, você vai lá, checa o Bonnie, usa o alarme se for necessário, vai lá no Cupcake, usa o alarme nele para se livrar. Isso é uma coisa que também pode te lascar nesse desafio, é o Cupcake, porque às vezes ele pode ser lento demais. E isso pode atrapalhar fazendo o Fred se mover, como já aconteceu também um monte de vezes. O momento que isso mais aconteceu comigo foi nos 3 minutos e 50. Porque em 3 minutos e 50 o Fred se movia. Só que antes eu trocava de câmera para checar o Cupcake nos 3 minutos e 30 da noite, só que aí eu passei pros 30 minutos não, 3 minutos e 50 da noite. Depois de terminar, né, esse último ciclo das 4h50, espera o Bonnie chegar na sua janela e agora vai começar uma batalha de RNG. Dependendo do momento em que o Bonnie foi para sua janela, você vai ter 2 escolhas. Ou se o Bonnie chegou na sua janela e você se livrou dele mais ou menos nos 4 minutos e... 4 minutos não. Se o Bonnie chegou na sua janela e você se livrou dele mais ou menos nos 5 minutos e 20 segundos ou mais, você pode tomar uma escolha meio arriscada, que foi o que eu tomei pra ganhar. Você vai ficar na câmera do Fred parado esperando a noite acabar. Se o Bonnie chegou na sua janela antes dos 5 minutos e 20 ou antes de 5 minutos e 10, você ainda vai ter que olhar o Bonnie
pra correr o risco dele não te matar bem no finalzinho da noite. Porém, você vai ter exatos 15 segundos pra checar o Bonnie e usar o alarme nele. Porque nas 5 da manhã o Fred se move muito rápido. E se tudo der certo, tudo ocorrer corretinho, bem certinho, você vai ganhar a noite com o Fred na câmera 1. Nossa, que explicação, né? Essas estratégias foram criadas por mim mesmo, né? Até porque ninguém tinha ganho esse desafio antes, né? Acho que só eu tive a loucura de querer ganhar ele. Mas, graças a Deus, tudo deu certo. Eu não diria que esse foi o top 5 desafios mais difíceis que eu ganhei. Não, ele não foi. Mas que ele foi fácil, ele não foi. Nossa, qualquer coisa nesse desafio pode dar errado. Principalmente envolvendo o Fred, o Bonnie e o Cupcake. Você tem que torcer pra tudo dar certo, tudo dar certinho, ocorrer com o planejado. E é isso que torna esse desafio difícil, a sorte. Se for depender só de habilidade, meu Deus, qualquer um pode ganhar esse desafio se for só depender de habilidade. Mas depender de sorte é muito chato. Eu demorei mais ou menos umas 7 horas pra ganhar esse desafio. Mas até que foi um tempo bem considerável, né? Foi um tempo bem de boa pra ganhar. Mas, né, agora chega de falar do desafio. Muito obrigado se você escutou essa explicação, né? Eu espero que, se você quiser tentar, né, ser o segundo do mundo a ganhar esse desafio, boa sorte. Boa sorte, primeiramente. Vai na fé, você ganha. Mas fiquem aí agora com o trecho de eu ganhando esse desafio.
Agora é só rezar. Vou nem sair da câmera do Fred, eu vou arriscar. Cinco segundos. Ganhei! Ganhei! Nossa senhora! Nossa senhora! Vai te fuder, urso! Urso maldito! Nossa, eu ganhei, eu ganhei.